19, versículo 1. É tão bom nós termos um espaço bem aproveitado. Ontem a gente estava tão bonito aqui a igreja, e a gente vê tudo que aconteceu aqui, é muito bom. Eu louvo a Deus por isso. Lucas, capítulo 19, versículo 1. Lucas 19, 1. Você pode ficar de pé um pouquinho, só para a gente ler um pouco, você não cansar muito. Lucas 19, 1 diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Senhor, nós oramos agora por nós, pela nossa mente, para que a gente compreenda a Tua palavra e para que a gente saia daqui sem dúvidas, para que a gente saia daqui entendendo aquilo que o Senhor quis falar conosco nessa noite, assim como o Senhor já falou através do louvor e também como ouvimos através da ministração das ofertas, nós também queremos agora ouvir a Tua palavra e sair daqui edificado, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Eu não sei se você é tímido, se você é extrovertido. Eu sempre fui muito tímido, mas muito mesmo. Então, a multidão sempre me ajudou. Estar no meio do pessoal, eu me escondia no meio das pessoas e ficava lá escondido. Eu sempre gostei de ficar escondido. No colégio, eu ia para o lugar de menos destaque. Ficava lá no fundo, quietinho, não botava roupa chamativa. Eu queria estar, que ninguém me visse. Essa era a minha rotina. A multidão, às vezes, nos dá essa possibilidade de você se infiltrar, ficar quietinho ali e ninguém te vê. Nosso tema é esse, ó, Ele te conhece. Aí nós temos a representação da multidão e nós temos alguém destacado na multidão. É essa a ideia do que Deus quer fazer hoje com a gente. Ele quer te destacar hoje, Ele quer te enxergar hoje, Ele te enxerga, Ele te conhece. Então, hoje, se você saiu de casa, talvez pensando em ficar escondidinho, ficar quietinho, eu quero te dizer que hoje não será assim, porque hoje você está em destaque, você individualmente, o Senhor está te vendo. É como se você dissesse agora assim: hoje eu vim aqui e o Senhor vai falar exclusivamente comigo. Você diga: olha, hoje o Senhor vai falar comigo, hoje o Senhor vai tratar comigo. Então, nós vivemos um mundo cada vez mais impessoal. Cada vez mais o mundo está impessoal. Cada vez mais as pessoas estão distantes umas das outras, né? A questão dos celulares. O celular, o pessoal diz, né? Ele aproximou a gente de pessoas distantes e nos afastou de pessoas próximas. Eu falei hoje de manhã da questão do telefone. A gente tem que falar isso com os jovens, né? Hoje nós temos celular. O Brasil é um dos países que tem mais celular por metro quadrado. Mas houve uma época em que telefone era muito caro. Tinha gente que trocava telefone por carro, tinha gente que comprava casa com telefone fixo. Era muito caro. Tinham ações com telefone. E hoje a coisa mudou. Então, essa relação da gente com o celular nos afastou muito das pessoas.
a gente ficou cada vez mais distante das pessoas. Aquilo que era para nos aproximar, nos afastou. Dentro de casa, por exemplo, às vezes a gente está no almoço e cada um com seu aparelho, cada um no seu cantinho, cada um no seu mundo, né? Então, nós estamos vivendo num mundo onde as relações estão distantes, as pessoas são indiferentes, são frias. Então, dificilmente você ouve alguém, dificilmente a gente tem alguém disposto a ouvir. E dificilmente a gente tem alguém que nos dê atenção. E aí, pensa nisso comigo. Atenção irrestrita. Atenção irrestrita. Não estou falando atenção por alguns minutos. Estou falando atenção irrestrita, de alguém ir falar com você e você olhar nos olhos da pessoa. Você ficar olhando nos olhos. Às vezes algumas pessoas falam isso comigo. Fulano, eu gosto de falar com ele, que ele dá atenção para a gente. Ele não olha nos olhos. Não se distrai. Se alguém tentar cortar, ele fala, calma aí, eu estou ouvindo. Então, hoje é cada vez mais difícil isso. Não sei quem já teve a experiência triste de ir procurar uma pessoa e você colocar algo sério, algo grave, algo que está te preocupando, e aquela pessoa começar a te ouvir, daqui a pouco ela perder a atenção de você, ela trocar de assunto, entrar com um assunto qualquer, e você ficar assim, rapaz, eu estava aqui colocando meu coração para fora, meus sentimentos, e a pessoa me cortou, até esqueceu do que estava falando, que eu estava falando, já entrou em outro assunto, e você fica ali frustrado. Isso é cada vez mais comum. Então, nós vivemos isso, né? Esse mundo que não tem mais essa relação no olho. Nos setores públicos, então, a coisa complica mais ainda. No INSS, na fila do INSS, no atendimento, você é tido como número. Sabe, não há um apego. Pessoas que estão fazendo tratamento de câncer, às vezes numa angústia por um resultado de um exame, e aí pegam, às vezes, médicos frios, sem nenhum tipo de sensibilidade. Aí pega lá, a pessoa ficou aquela semana toda, ou um mês inteiro, pensando que conseguiu marcar na regulação um dia de uma consulta, e ela ficou ali porque aquilo ali diz respeito à sua saúde, à sua vida. E chega naquele dia, ela já acordou ansiosa, meu Deus, é hoje o dia da consulta. E quando chega naquele dia, onde você achava que ia receber uma palavra, ia receber um direcionamento, ia ser explicado o que você tem, aquele médico não toca em você, não te olha, nem te recebe. Esse é o mundo que a gente tem vivido. Isso é algo para a gente parar para pensar. Talvez você pai, você mãe, você filho, talvez em alguns momentos você deve esquecer o seu aparelho de celular de propósito, para que você tenha um tempo de qualidade com a sua família. Só que, quando a gente vem para o Evangelho tem uma proposta totalmente diferente. O Evangelho tem uma proposta extremamente pessoal. Nós somos chamados, a nossa igreja se chama Comunidade Evangélica Árvore da Vida. Nós somos chamados para uma vida de comunidade, de comunhão. Comunhão é tornar comum, é de estar junto. Nós temos um pai que não é meu, é nosso. Nós temos um pão que não é meu, é nosso. Nós somos chamados para uma vida comunitária. Isso é legítimo. Isso é maravilhoso. Nós nos tratamos como irmãos. Irmã Bete, irmão Marco, né, irmã Renata. Nós nos tratamos como irmãos, somos uma família. Irmã Marcele, nós nos conhecemos assim, nos tratamos assim, porque temos uma vida comunitária, de comunidade, de comunhão. Nós não somos chamados para nos isolar. Nós somos chamados para conviver. E convivendo, vamos nos aprendendo, crescendo, amadurecendo um com o outro. Mas, no relacionamento de Deus com você, Ele não te trata como multidão. Ele não te olha como um número. Ele não te olha com uma perspectiva do grupo todo, no sentido de quando Ele quer tratar de você. E a proposta do Evangelho é exatamente uma proposta pessoal. Que coisa maravilhosa.
Hebreus 10, 19, e a gente está sempre na NVI, faço sempre isso, eu não mudo as versões para poder facilitar na transmissão, na projeção. Hebreus 10, 19. Olha o que acontece aí. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Se você for estudar o que é isso aqui, isso é muita coisa. O que a gente lê em alguns minutinhos aqui, só isso aqui é muita coisa. Olha o que ele está dizendo. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santíssimo pelo sangue de Jesus. Vamos adiantar aqui para você. O Santíssimo era o lugar mais sagrado da religião judaica. Era um lugar inacessível para as pessoas comuns. Só poderia entrar nesse lugar, nesse local, pessoas que nascessem de uma família tal e que tivesse um chamado de sacerdote, fosse de uma família sacerdotal, e ainda mesmo como sacerdote, não eram todos que entravam, era o sumo sacerdote, que naquele ano estava reservado para ele acessar esse local. Então imagina você ter um lugar onde era um lugar tão sagrado que somente uma pessoa, uma vez no ano, entrava naquele recinto. Esse é o Santíssimo. Olha o que Jesus fez. Olha o que Jesus fez. Anos disso. Anos de não poder acessar. Anos de impessoalidade. Alguém vai por você lá. O sumo sacerdote vai por você lá. E ele não vai todo dia. Ele vai uma vez no ano. Olha a impessoalidade. Alguém tem que ir por mim. Eu não posso ir. Olha o que Jesus fez. O que Hebreus está dizendo. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santíssimo pelo sangue de Jesus. Você hoje tem plena confiança para entrar nesse lugar que ninguém poderia entrar. Pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu. Quando Jesus morre, o véu do templo se rasga de cima e baixo. Ali representava a sua carne sendo rasgada. Essa sua carne sendo rasgada, entregue por nós, era dizendo o seguinte: eu inauguro a partir de agora um novo e vivo caminho. Aquilo que era impessoal, aquilo que era impossível, aquilo que era distante, aquilo que você não podia, agora você pode. Agora você tem acesso. Um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Os sacerdotes eram humanos, morriam, dependiam que fizessem também por eles sacrifícios. Esse sacerdote é um grande sacerdote, porque ele se ofereceu uma vez por todas. Por isso não é necessário que se faça sacrifícios novamente. Antes, dependíamos de um representante que fosse a Deus por nós, mas agora Ele nos inaugurou um novo e vivo caminho. Por isso nós temos plena confiança para acessar esse lugar de maior intimidade. Olha que coisa que eu coloquei aqui. Toda impessoalidade da antiga aliança foi substituída pela pessoalidade da nova aliança. Tudo que era impessoal na antiga aliança, agora na nova aliança, através de Jesus, se torna pessoal. Eu não preciso mais de um representante. Lá diz em Atos, nós não temos somente um representante, pelo qual devamos ser salvos, que é Jesus Cristo. Nós não precisamos de intermediários. Ele é suficiente para nos dar livre acesso a Deus. Então, Hebreus 10, 16 diz o seguinte: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, Hebreus 10, 16, esta aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Olha como se tornou pessoal. A partir desse momento, essa lei que era externa, agora ela está escrita onde? No meu coração e na minha mente. Agora a coisa se tornou íntima, pessoal, dentro da gente. Essa é uma coisa maravilhosa. Nós temos algo que nenhuma religião tem. Por isso que nós não temos como religião, é algo além da religião. Nós temos um Deus
presente. Nós temos um Deus Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ninguém tem uma proposta como a proposta do Evangelho, de você se relacionar com o seu Deus intimamente. Você ser íntimo do seu Deus. Ele não ser um Deus distante, ele não ser um Deus longe, ele é um Deus perto. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. Olha que coisa interessante, irmãos. Uma vez por ano, aquele lugar máximo de intimidade, somente o sumo sacerdote poderia entrar. Olha o que aconteceu a partir desse novo e vivo caminho. Olha o que diz Mateus 6,6, para você guardar, ó. Mateus 6,6, já decora aí. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto. Feche a porta e ora a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Você pode ler comigo isso aí? Mas, quando... Quando você dobra os joelhos no seu quarto, na sala, no banheiro, em qualquer lugar, aquele lugar passa a ser o santíssimo lugar. Agora não há mais dependência de Jerusalém, não de Cafarnaum, de um lugar em Israel, de um lugar em tal lugar, de um lugar em outro lugar. Não, o seu quarto pode se tornar esse lugar de intimidade máxima do Senhor. Isso é maravilhoso. Toda a burocracia, todo impedimento acabou. O teu quarto, a tua sala, dentro do ônibus, pode se tornar o lugar máximo de sua intimidade com o Senhor. Sem pastor, sem padre, sem pai de santo, sem líder espiritual, você e o seu Deus. Acesso imediato a Ele. Que coisa maravilhosa é isso, irmãos. Que coisa tremenda é isso. Isso é loucura para muita gente, mas para nós é possível pelo sangue do Senhor Jesus. Irmã Miriam pode deitar, dobrar seus joelhos e imediatamente entrar no lugar máximo de intimidade com o Deus dela. Que coisa maravilhosa. E é isso que o Senhor fez conosco. Usando esse episódio, Zaqueu, eu queria pensar duas coisas com você. Duas coisas simples e diretas. Primeiro, quando a gente volta no texto, aí, Sueli, versículo 1, 2, 3 e 4. Diz que Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. A primeira coisa que eu queria falar é da barreira da multidão. Dois pontos que eu vou trazer. Primeiro, a barreira da multidão. A gente pensa assim, sabe, é tanta gente no mundo, são tantas demandas, são tantas necessidades. Deus não vai me ver, Deus não vai se preocupar comigo. Sabe, a gente cria às vezes isso, a gente faz uma confusão na relação com Deus. Fazemos confusão entre Deus e os seus atributos. Nós sabemos que Deus é poderoso, que Ele é onisciente, onipotente. Nós sabemos dos seus atributos, mas na relação do dia a dia, da segunda-feira, do ônibus cheio, do chefe que está pegando nosso pé, a gente começa a olhar Deus meio que um Deus humano, um Deus homem, um Deus limitado pela multidão. É muita gente. Às vezes eu vejo críticas a esse respeito, quando eu vejo alguém falando e se colocando íntimo do Senhor, a pessoa comenta às vezes na rede social, olha aí, ele achando que Deus vai ouvi-lo, com tantos bilhões de pessoas do mundo, ele está achando que Deus vai ouvi-lo aqui em São Gonçalo, aqui no Brasil. Nós vamos olhando essa relação numa confusão que a teologia chama de antropomorfia,
que é exatamente dar uma figura humana ao divino. Nós sabemos que Deus tem atributos, que Ele é poderoso, que Ele é tremendo, mas no dia a dia, na realidade, a gente vai limitando esse Deus e pensando, Ele não me vê, Ele não me conhece, Ele não sabe as minhas preocupações. Ele não sabe, talvez está aí e diga, ele não sabe o que eu estou passando nessa transição da minha filhinha, que é um presente, que é uma bênção, e está acabando meu tempo de licença, e agora eu vou ter que decidir, eu vou ter que ir no trabalho, eu vou ter que definir isso. Sabe, será que Deus vai pensar nisso? Será que Deus vai pensar na mãe que está ali preocupada com o filho? Poxa, meu filho está passando por essa fase, como que vai ser? Será que Deus, de fato, diante de tantas situações do mundo, está me vendo? A multidão, a dimensão, o tamanho da coisa, faz a gente tratar Deus como alguém limitado. Tem um louvor que traz um pouco do que é esse Deus. E como que Ele vê tudo. Fala assim, nos galhos, sempre já falei isso aqui, nos galhos secos de uma árvore qualquer. Rapaz, só é coisa que nos galhos já é galho. Já é galho. Aí nos galhos secos de uma árvore qualquer, não é uma árvore. Eu botei uma samambaia, né? Samambaia. Amém, glória a Deus. Eu botei uma lá no meu escritório, a pá, tirando onda. Ela veio, já tem gente dizendo que vai ficar bonita só por alguns dias, que ela vem bonita e depois difícil manter. Mas eu estou estudando para tentar manter. Já mandaram botar água de arroz, botar algumas coisas. Eu vou dar o meu jeito, eu sei que eu vou conseguir, estou aprendendo. Mas está lindo. Não é essa planta que eu coloquei em destaque, fui comprar lá um suporte para pendurar. Não, é uma árvore qualquer. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, aí mais, onde ninguém podia imaginar. Ninguém está pensando naquela árvore, ninguém está pensando naquele lugar. Esse lugar improvável, diz a letra, o Criador vê uma flor a brotar. Olha que coisa. A Bíblia diz que Ele mediu a terra em palmos. Ele colocou os mares na palma das mãos. A gente precisa voltar a entender que Ele conhece o Marcos, que Ele conhece a Verônica. A gente tem que começar a crer que Ele sabe da tua agenda, Eliane. A gente tem que começar a crer que Ele sabe quem é Luciano. Antônio Salvador, mudou, Lu? É isso mesmo, Luciano Antônio Salvador. Ele sabe, Lu. Ele sabe quem é você. Quando você acorda, Ele te vê. Ele sabe, Ellen, quem é Ellen? Ele sabe da sua angústia. Ele sabe dos seus anseios. Ele te conhece. E a gente fica, não, a multidão. Ai, como que é isso? É muita gente. Eu quero ver, mas não dá. Toda vez que eu vou falar com alguém numa situação muito difícil, eu leio o Salmo 139. Toda vez. Luciana, nos últimos momentos dela, eu li esse salmo para a Luciana. Porque é como se eu falasse assim, olha, aconteça o que acontecer, Ele continua no controle. Saindo daí ou não saindo, Ele te conhece. Olha só o Salmo 139, coloca para a gente, Sueli. Salmo 139, que coisa tremenda. Eu li para o irmão Jorge, não precisa se preocupar se eu for te visitar, de repente você ficar internado, se eu leio isso você ficar com medo, não fica com medo. Quer dizer nada, muita gente eu li e voltou. Mas a gente precisa saber lidar. Agora um irmão me procurou, pastor, eu quero agradecer pela igreja que orou pela minha cunhada, o nome dela era Patrícia, a igreja orou, acho que quinta-feira, e ela faleceu, mas eu estou aqui para agradecer pelas orações da igreja. Ele veio falar comigo, ou seja, é verdade, é uma realidade. E o Salmo 139 deixa claro o seguinte, Deus não perdeu o controle. Pode estar tudo complicado, uma coisa é certa, Ele continua te conhecendo. Olha que salmo tremendo, eu nem ia ler, mas vou ter que ler. Diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces.
Sabes quando me sento e quando me levanto? Porque eu falei de Luciano. Ele sabe quando o Luciano levanta, quando senta, quando o Adriano levanta, quando escova o dente, ele sabe. O Senhor sabe quando me sento, quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Ele sabe a hora da folga. Ele sabe a hora que deu a folga. Ele sabe a hora do trabalho. Todos os meus caminhos são bem conhecidos de ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Antes que a palavra, ele já sabe. Olha a proximidade dele. Tu me cercas por trás, pela frente. Põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. Para onde poderei escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Você pode ler aí? Meus não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Teu Deus te conhece. Teu Deus te conhece. A gente olha a multidão e ele diz assim, quem me tocou? A mulher de fluxo de sangue, Vanderlei. Quem me tocou? Toda a igreja aqui, Vanderlei. E o Senhor está dizendo, alguém me tocou. Alguém me tocou. O Vanderlei me tocou. Aí a gente vai dizer, mas Senhor, é tanta gente, a multidão te oprime, a multidão te aperta. Ele, mas alguém me tocou diferente. Quem me tocou? Aí não era loucura dele. Uma mulher toda trêmula levanta a mão. Fui eu. Eu vim aqui decidida a tocar nas suas vestes, porque eu já fiz de tudo para estancar essa hemorragia, não consigo. E eu pensei, se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Sabe, a gente não entende. Tem muita gente. É muita gente para ele, é muita gente pedindo, é muita gente precisando. Meu irmão, ele trata com você individualmente. Ele sabe quem você é. Segundo ponto, lá versículo 5, Sueli, voltando no texto principal. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, ele disse, Zaqueu, desce depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Primeiro ponto é a multidão. A gente limita a Deus. Deus tem muitas demandas. Quem sou eu? Segundo, é uma barreira chamada pecado. A gente diz, eu sou pecador. E é mesmo. Eu sou falho. Eu sou sujo. Como que Deus viria em minha casa? Eu imagino se fizesse ali uma votação e dissesse assim, olha, Jesus está em Jericó.
Provavelmente, pela distância que ele já caminhou, ele vai precisar parar na casa de alguém, talvez pernoitar, ou talvez comer. Então, vamos fazer aqui uma aposta na casa de quem Jesus vai passar. Talvez ninguém soubesse. Talvez ninguém acertasse. Ou porque poderiam ser muitas casas, mas se tivesse uma pergunta seguinte: aonde Jesus não vai se hospedar? Provavelmente Zaqueu seria o primeiro. Poderia ter dúvida de onde ele entraria, mas aonde ele jamais entraria, não teria dúvida. Zaqueu seria um rei da casa de que ele não entraria nunca. Por quê? Porque Zaqueu é um publicano. Ele não é só publicano, ele é o chefe dos publicanos. Publicanos eram coletores de impostos, só que ele era um coletor de imposto para quem? Para Roma. Os romanos estavam o quê? Dominando Jerusalém, o povo de Israel, dominando. E o publicano fazia o quê? Ele colhia impostos do povo para Roma. Então o publicano era tido como o quê? Traidor, ladrão. E ainda tinha todo o boato que eles roubavam, eles superfaturavam. Então, e ainda tinha a questão da religião, que dizia que o publicano era imundo, porque o publicano, para ser coletor, ele tinha contato com gentios, com não-judeus, então eles se tornavam imundos. Então, o rabino dizia assim para os seus alunos: não tenha contato com o publicano, porque eles são imundos. Eles eram extremamente odiados pelo povo judeu. Odiavam os publicanos. Então, quando pensavam em Jesus ir na casa, jamais pensariam em ele ir na casa de Zaqueu. Então, Zaqueu, automaticamente, também, ele está querendo ver quem é Jesus, ele sobe na árvore, ele se coloca numa posição onde Jesus passaria, não está passando na cabeça dele que Jesus vai querer ir na casa dele, porque na cabeça dele está dizendo: eu sou pecador, eu sou sujo, eu sou improvável, eu sou rejeitado. Quando eu passo, as pessoas me olham, as pessoas apontam o meu pecado. Então, às vezes, muitas vezes, a gente também pensa que Deus não nos vê pela nossa condição. E a gente começa, às vezes, até a fazer assim: Deus tem os seus filhos preferidos, porque tem gente que é mais séria do que eu, tem gente mais dedicada do que eu. E a gente começa a olhar as pessoas com o olhar de que aquela pessoa, sim, Deus se importa e fala com ela, porque comigo ele não vai falar. Ao conversar com minha esposa, tem pessoas que até pedem para você orar, porque elas não têm nem coragem de orar, porque elas se acham inferiores para orar. Só que a gente já disse que quando você ora, você já está num lugar mais íntimo com Deus. Ah, tem alguém endemoniado, vou chamar o pastor. Não, põe as mãos e expulsa em nome de Jesus. Ah, vou chamar não sei quem, que ora mais. Não, vai lá e repreenda em nome de Jesus. Mas a gente cria essas barreiras. Talvez, com certeza, Zaqueu pensou: ele jamais vai vir aqui. Eu cresci com essa sensação. Eu cresci me achando alguém que Deus não falava. Eu via Deus falando com todo mundo. Eu via pessoas tendo experiências com Deus. Mas eu, nada. E a minha explicação para isso era exatamente como eu me sentia. Mas saiba de uma coisa, irmãos. Quando o Senhor diz: Zaqueu, desce, é para provar que Ele não vai se relacionar com você baseado nos seus méritos. A salvação não é pelo quanto você faz, mas quanto pelo que Ele fez, quanto que Ele já fez. Ele começa uma obra na vida de Zaqueu, mostrando a Zaqueu que, independente dos apontamentos e daquilo que o próprio Zaqueu apontava sobre si mesmo, porque pior do que as pessoas é o nosso próprio apontamento, é o nosso próprio julgamento sobre nós. Ele está dizendo assim: Zaqueu, eu te enxergo, eu te vejo.
desce, Zaqueu. Eu imagino o choque quando ele parou e ele chama pelo nome. Gente, esse negócio do nome é um negócio muito sério. Eu já falei para vocês, eu trabalhava numa empresa que eu às vezes tinha contato com uma pessoa hoje, trabalhava um dia inteiro com uma pessoa e nunca mais trabalhava com aquela pessoa. Porque aquela pessoa veio, porque alguém faltou o serviço, então ela vinha para cobrir uma falta. Aí eu trabalhava aquele dia, conhecia aquela pessoa, nunca mais via aquela pessoa às vezes. Ou uma outra vez que aconteceu de ter uma outra falta, aquela pessoa vinha, porque era uma empresa terceirizada. Um dia eu fui na empresa, eu fui na sede da empresa em Bom Sucesso, cheguei na empresa, eu ia trabalhar lá aquele dia, eu tinha voltando de férias, e uma pessoa me olhou e falou, Davi, tudo bem? Rapaz, eu levei um susto, porque eu não conhecia aquele rapaz. Ele falou, Davi, tudo bem? Como que você está? Como que está lá o trabalho? Eu falei assim, mas eu fiquei assim, agora que eu não sei o nome dele? Um dia que ele trabalhou comigo, ele guardou meu nome. Cara, como que aquilo me impactou, como que eu me interessei em conversar, porque aquilo, poxa, o cara me lembrou do meu nome, como que é isso? Imagina, Zaqueu desce, não foi fulano, publicano, não, Zaqueu desce, por quê? Porque Deus não te vê como multidão, Beth, Deus vê você, Beth, Elizabeth, Deus te vê, Deus te conhece, Deus sabe. Desce, Zaqueu, desce, Marcele, desce, Adriano, desce, Vitor, desce, eu quero falar com você. É assim que Deus trata. Ah, mas como? Eu sou pecador, sim, você é pecador. Mas o sangue do Senhor te purifica de todo pecado. A multidão ficou brava, a multidão um pouco começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, que absurdo, que absurdo. Ei, você não é o que dizem que você é. Você nem é o que você mesmo diz que é, você é o que o Senhor diz que você é. É isso que você é. Porque aqui foi isso. Falavam dele, diziam o que ele era. E ele era mesmo, não era mentira não. Mas Deus pegou esse improvável para se hospedar na casa dele. E com esses 2 pontos, eu quero orar por você. Eu quero que você saia daqui com essa certeza. Que não vai precisar, talvez, alguém te levantar em profecia e falar, eis meu servo. Que não vai precisar você ter uma experiência sobrenatural com ele. Se você tiver, amém. Mas se não tiver, saia daqui com a certeza de que na sua simplicidade, na sua dificuldade de ler até, ou às vezes no seu analfabetismo, de você nem ler, alguém ter que ler por você, mesmo nas suas dificuldades, esse Deus que te conhece, e Ele fala com você, Ele se revela para você. Quando você estiver lendo a Bíblia, é Deus falando com você. Você pode dizer, eu sou íntimo do meu Deus, eu tenho um Deus que se compadece das minhas fraquezas, porque nosso sumo sacerdote, ainda tem isso, Hebreus diz, nosso sumo sacerdote se compadece das nossas fraquezas, porque em tudo Ele foi tentado, mas sem pecado. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Se você foi traído, Ele sabe o que quer ser traído. Se você foi injustiçado, Ele sabe o que quer ser justiçado. Se você passou por um luto, Ele sabe o que quer ser um luto. Se você foi traído ou qualquer coisa, Ele sabe o que é isso. Ele não é um Deus distante, Ele é um Deus próximo. Ele é um Deus que sujou seus pés de poeira. Ele é um Deus que se cansou. Ele é um Deus que bebeu água. Ele é um Deus que chorou. Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus próximo. Ele é um Deus que se relaciona. Ele não te trata como multidão quando Ele quer se relacionar com você. Ele te chama pelo nome. É isso que esse Deus é. Então, para com essa história de dizer que Deus fala com todo mundo menos com você. Ele tem falado com você. Lá no texto, Sueli, de novo, diz, versículo 8. Mas Zaqueu, porque estava tudo pronto. Meu irmão, a graça choca qualquer pessoa. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, não precisava pregar mais nada. Só o fato de ele ter ido, aquilo já era uma pregação. Jesus não fala, Jesus não aponta, esse prato é roubado, Zaqueu. Essa comida é roubada. Não, Jesus simplesmente entra, desce que eu quero entrar. Aquilo quebranta Zaqueu. Aí, versículo demais, Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor. Foi ele que levantou. Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres.
E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Ele dá mais do que a lei mandava. Aí Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Você pode ficar de pé comigo? Olha, irmãos, essa passagem deve nos encher de esperança. Esse texto deve encher você de esperança. De você pensar, que bênção, eu tenho um Deus que me vê, que me conhece. Eu tenho um Deus que sabe quem eu sou. Quando eu comecei a ouvir Deus direto comigo, eu falei: é isso, Senhor. Eu vou te usar. Vai me usar? Eu sempre me achei incapaz. Eu te usarei, mas eu sempre me achei incapaz. Eu vou te encher de ousadia, mas eu sempre me sinto medroso. O que eu sentia e o que eu ouvia não era o que o Senhor estava falando. O que você tem escutado? O que você tem ouvido a seu respeito? Hoje o Senhor quer que você ouça o que Ele pensa sobre você. Não o que a sua mente produz e nem o que as pessoas te apontam, mas o que de fato você é. Ele sabe quem você é. Nessa casa tem filho de Abraão. A salvação chegou aqui também. Sabe? Tem coisas que eu sentia no meu secreto. Esse medroso, esse tímido, tinha várias coisas dentro de si. Eu tinha projetos dentro de mim, eu tinha ações dentro de mim, eu me via pregando, eu me via liderando jovens, eu me via evangelizando, eu me via, mas fora não via possibilidade nenhuma, mas dentro eu tinha isso. Isso que tinha dentro de mim era a mesma coisa que tinha no coração de Zaqueu quando ele queria ver o Senhor. Ele disse: eu quero ver Jesus. Eu sou de pequena estatura, eu não vou conseguir ver, eu vou subir numa árvore. Esse movimento, o Senhor está enxergando em você. Teve alguém que foi chamado por Filipe e Natanael. Filipe chamou Natanael, nós achamos o Messias. Aí Natanael falou assim, é de Nazaré. Ele falou assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe falou: vem ver. Vem ver. Vem provar. Você está criticando sem provar? Vem ver que você vai ver. Quando Natanael está chegando, Jesus, eis um verdadeiro israelita que não há dolo, um homem sério, um homem temente a Deus. Jesus começa a falar dele. Aí Natanael: como que você me conhece? Que história que você não me conhece? Ele disse assim: Jesus viu Natanael vir ter com ele e lhe disse: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu: olha que coisa maravilhosa. Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Aí os teólogos ficam doidos. O que é isso? Figueira era uma planta que o pessoal meditava muito nas escrituras. Sentava embaixo da figueira para meditar na Torá. Talvez Natanael estava meditando na Torá e pensando: eu quero conhecer esse Messias. Eu quero ter uma relação íntima com meu Deus. E antes que Filipe te chamasse, eu estava vendo você, Amanda, orando no teu quarto, dizendo: Senhor, me usa mais, Senhor. Senhor, me levanta mais. Eu estou te vendo, Francisco, orando, dizendo: Senhor, me levanta mais, Senhor, me desprende, Renata Nani, Senhor, me desprende para a sua obra. Eu te vi debaixo da figueira. Aí Natanael: tu és o Senhor, tu és o enviado, porque desnudou a sua alma. Aí o Senhor: você está impressionado com isso? Você vai ver anjos subindo e descendo, e o Filho do Homem sendo glorificado.
Cornélio. Como Vitor abriu o culto, ou fez a oferta falando sobre Cornélio, fez a oferta. Mesma coisa. Cornélio, as suas esmolas estão subindo perante a mim. Eu tenho escutado as suas orações. Cornélio era um improvável também, porque não era judeu. E naquela época não havia possibilidade de um não judeu ter acesso ao Evangelho. Mas Deus quebrou isso, dizendo para Pedro: não chama de imundo aquilo que eu purifiquei. Eu tenho escutado a oração de Cornélio. Meu irmão, tem gente que nem imagina que Deus está ouvindo a sua oração. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com estereótipos. Nós temos que tomar cuidado com aqueles que a gente chama de endemoniados, com aqueles que a gente chama de minoria, com aqueles que a gente chama de rejeitados, aqueles que pecados sexuais que a gente coloca como único pecado, e o pecado que a gente tem no nosso dia a dia não é um pecado comum, não é o pecado normal. Quando aquele pecado é incomum, o pecado daquela minoria não é diferente do teu pecado, e talvez naquela minoria tenha alguém que Deus está colhendo as suas orações. Eu estou recebendo a sua oração, eu estou recebendo o seu clamor, Cornélio. Ele te vê quando ninguém vê. O eunuco volta de Jerusalém lendo o livro do profeta Isaías da carruagem. O eunuco volta da festa da Páscoa lendo o livro do profeta Isaías. Eu tenho certeza que ali ele viu os movimentos lá de Jerusalém, viu a notícia de Jesus que tinha acontecido, e ele voltou cheio de dúvida, e ele vem lendo o livro do profeta Isaías. Filipe, o evangelista, está pregando, gente se convertendo, gente sendo tocado pelo Espírito Santo, um avivamento tremendo. E o Senhor diz: Filipe, vai lá para o deserto, porque tem alguém com sede da minha palavra. Vai lá para o deserto, porque tem alguém querendo me conhecer. E Filipe foi lá para o deserto e começou a correr, e o eunuco na carruagem lendo. E o Filipe: você está entendendo o que você está lendo? Você está entendendo o que você está lendo? Ele: como que eu vou entender se não tem alguém que vai me explicar? Aí Filipe sentou do lado dele e começou a ler e explicar que Jesus era o Cristo. Aí o eunuco ficou tão empolgado que ele falou assim: tem água ali, o que me impede de ser batizado? E aí Filipe disse: você crê? Você crê? Eu creio. Filipe o batizou e ele saiu jubiloso para a sua casa. Deus conhece o coração de pessoas sedentas. Zaqueu, com toda a sua estigma, estava cheio de sede de conhecer Jesus. Deus conhece o teu coração. Não deixe a barreira da multidão e a barreira do pecado te aproximar dele. Você quer sair do seu lugar para a gente orar? Saia, vem aqui. Você que ouviu essa palavra e falou: pastor, eu quero hoje, a partir de hoje, ter essa certeza desse Deus que me vê, que me conhece. Eu vivi essa distância, eu senti essa distância, eu parecia que eu estava sozinho. Hoje o Senhor falou comigo. Se Deus falou com você, sai do seu lugar antes da gente cear. Vamos ter esse momento de oração, vamos ter esse momento de reflexão, vamos ter esse momento de clamor, dizendo para o Senhor: Senhor, nós entendemos hoje que o Senhor é um Deus íntimo, que o Senhor quer se relacionar, que o Senhor me conhece, o Senhor sabe de cada detalhe do meu nascimento, o Senhor sabe cada detalhe da minha vida, da minha intimidade, das minhas frustrações, das minhas dores, dos meus traumas, dos meus pecados, dos meus medos. Então saia do seu lugar, enquanto a gente canta, que a gente vai estar orando antes da ceia. Vamos cantar essa canção que fala sobre isso. Você que quer receber essa oração, você que quer, Deus falou com você hoje. Aleluia. Trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração.
consigo te tocar, não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Aleluia. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar. Perdi meu chão, olha como chora o meu coração. Fala pra ele, igreja. Fala pra ele. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Oh, aleluia. Glória a Deus. Senhor, nós oramos a Ti. Nós oramos a Ti, o Deus que vê o secreto, o Deus que nos conhece, o Deus que sonda-nos, o Deus que nos formou, o íntimo, o Deus presente, o Deus conosco, o Deus que colhe lágrimas, o Deus que ouve gemidos, o Deus que sabe e sonda o mais íntimo da nossa alma. Hoje nós queremos, Senhor, sair daqui com esse desafio de voltar a entender que o Senhor nos conhece. Não somos desconhecidos do Senhor, somos bem conhecidos dele. Ele fala conosco, ele quer se relacionar conosco. Portanto, Senhor, todas as coisas que vêm para sufocar, para abafar a voz de Deus na nossa alma, na nossa mente, nos nossos ouvidos, que sejam arrancadas hoje. Que haja uma plena convicção de que somos conhecidos do Senhor. Que a luta, que as situações da vida, que nada nos faça duvidar que o Senhor nos conhece. Eu sou conhecido do meu Deus. Eu ouço como o Senhor diz, eu conheço Paulo, eu conheço Pedro, eu conheço Angélica, eu conheço Marcelo, eu conheço Érica,
Eu conheço o Vanderlei, eu conheço o Anderson, eu conheço o Vitor, eu conheço a Ana, eu conheço a Elisângela, eu conheço a Sara, eu conheço a Milena, a Mariana, eu conheço a Beatriz, eu conheço o Gustavo, eu conheço a Denise, eu conheço o Luciano, eu conheço Vanessa, eu conheço cada um de vocês. Eu sei quem você é, eu te vejo, eu te sondo, eu te cerco, eu sei quem você é. Eu sei onde você mora, eu te coloquei ali, eu sei quem você é. Eu sei a hora que você acorda, eu sei a hora que você chega, eu sei as suas angústias. Eu sei, eu te conheço. Você não é um desconhecido, como o diabo tenta te fazer acreditar. Hoje saia daqui, meu filho, saia daqui, minha filha, entendendo que você tem um Deus íntimo, que eu sondo o teu coração. Eu te vi, Natanael, debaixo daquela árvore. Eu te vi no quarto, eu te vi no ônibus ouvindo louvores, eu te vi chorando na cama, eu te vi. Eu sei. As lutas são grandes, mas o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Confesse os seus pecados. Se levante e diga como Zaqueu: Senhor, se eu tenho defraudado, eu quero restituir, eu quero mudança na minha vida, eu quero renegar o pecado e eu quero viver uma vida para o Senhor. Eu quero dizer sim àquilo que o Senhor está me chamando para viver. Eu quero dizer sim para esse relacionamento com o Senhor. Amém? Você recebe isso, você pode aplaudi-lo, você pode glorificá-lo, você pode glorificar o Senhor, pode voltar para o seu lugar. Oh, aleluia, Ele te conhece, amém? Ele te conhece.